Vamos lá. Vamos ver as funcionalidades do nosso programa CTC, que é o nosso programa de PDV, tá? De pontos de venda. Para fazer as configurações das impressoras de pedido, a gente pode vir aqui no menu Tabelas, Impressoras. Tá? Uma vez que eu cliquei nela, a gente tem como criar diversas impressoras, tá? Então aqui cada impressora tem um número, impressora 1, 2, 3, e aí você pode ter quantas impressoras quiser. A gente coloca aqui o modelo da impressora, se ela é Epson, se é Bematec, se é Daruma, se é Ujin, tá? Então a marca da impressora a gente vai colocar aqui. Aqui a gente vai colocar o caminho. Esse caminho pode ser, se for uma impressora de rede, a gente pode colocar direto o IP da impressora nesse formato aqui. TCP 192, dois pontos, e o IP da impressora. E aqui o local onde ela está, tá? Se for uma impressora compartilhada, vamos mostrar aqui, por exemplo, eu vou clicar aqui em alterar, a gente pode usar o seguinte, barra, barra, o nome do servidor onde está a impressora, vamos supor que esteja nessa mesma máquina, ou o IP desse servidor, e o nome do compartilhamento. Vamos supor que o compartilhamento seja impressora. Tá? E aí o sistema vai mandar essa impressão da impressora 3 para esse caminho aqui, barra, barra, localhost, barra impressora. Tá? Então, assim, a gente tem duas opções. A gente pode ou direcionar direto pela porta da impressora, pelo IP dela, se for uma impressora de rede, que vai ligado com cabo, ou se for uma impressora USB ou uma impressora de rede compartilhada em alguma máquina, a gente vai usar esse formato aqui, barra, barra, o nome da máquina ou o IP da máquina, barra, o nome do compartilhamento. Tá? Voltando aqui, por exemplo, eu tenho duas impressoras ligadas aqui. Uma impressora está no IP 200, a outra impressora está no IP 201. Então, eu tenho aqui a impressora da cozinha e a impressora do restaurante. Tá? Para a gente fazer um teste da impressora, basta clicar aqui neste botão testar. Tá? Então, na hora que eu clico nesse botão testar, o sistema envia um teste para essa impressora e aí a gente vê que ela realmente está funcionando. Tá? Se eu for para a segunda aqui, também colocar aqui o botão testar, então ele já imprimiu também o outro teste na outra impressora. Tá? Então é fundamental fazer o teste. Tá? Então, se não conseguir fazer o teste, é porque tem um problema físico na impressora, ou mudaram alguma coisa no IP, alguma coisa, que a gente precisa ver com o TI da empresa para saber o que mudou. Ok? A outra configuração que a gente tem é a configuração dos produtos. Tá? Então, aqui eu tenho o grupo de produto. Então, lá no meu cardápio, eu posso ter lá bebidas diversas, aperitivos, saladas, pratos principais, entradas. Então, de acordo com a configuração de cada cardápio, a gente cria um grupo de produtos. Então, se meu cardápio lá tem um grupo chamado entradas, a gente cria aqui no sistema esse grupo entradas, e dentro da entrada bota todos os produtos que são entradas. Posso ter um grupo de saladas e todas as saladas, e pratos principais, ou separando por proteína, tipo carnes, aves, frutos do mar. E aí é de acordo com o AIB de cada empresa, né? Como é que ele vai montar esse cardápio. Tá? Se a gente clicar aqui em imprimir, ele vai mostrar do jeito que está configurado nesse meu exemplo aqui. Tá? Então, aperitivo, salada, risotos, massas, trios, sanduíches, sobremesas e assim vai. Então, esse aqui foi do jeito que esse cliente cadastrou o grupo dele. Tá? Mas esses grupos são livres e pode ser cadastrado de acordo com o cardápio de cada hotel ou restaurante. Tá? Ainda aqui em produtos, a gente tem aqui o cadastro de produtos propriamente dito. Né? Então, aqui no cadastro de produto, eu posso visualizar os produtos que estão ativos ou os produtos que estão descontinuados. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que você vendia uma determinada marca de cerveja e você parou de vender essa cerveja. Então, você pode ir lá e descontinuar, para não ter perigo do garçom lançar essa cerveja ou alguém utilizar indevidamente essa cerveja. Tá? Então, assim, para fazer, a gente pode descontinuar um determinado produto. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, geral, nos campos, quando a gente tem aqui da nossa manutenção de produtos.
Então, a gente tem aqui o código do produto, que ele é automático. Na hora que eu clico aqui em incluir, ele já me dá o próximo código, tá? Aqui é o código de barras. Se eu quiser usar código de barra, um leitor de código de barras, eu posso colocar aquele código EAN e salvar ele aqui no produto, que o sistema vai encontrar ele também. O nome do produto, no caso aqui, água mineral sem gás. O grupo do qual ela faz parte, lembra que a gente cadastrou os grupos lá atrás. Então tem um grupo lá chamado bebida sem álcool. E essa água aqui, ela faz parte do grupo bebida sem álcool. Tá? O valor unitário desse produto, tá? Vou pular isso aqui, eu volto já. Aqui a gente define aonde é que esse produto pode ser vendido. Então, ele pode ser vendido no restaurante. Se eu disser que eu quero vender essa água mineral aqui no frigobar também, eu posso clicar aqui em frigobar e clico nessa seta para cá. Esse produto já está disponível para ser vendido tanto no frigobar quanto no restaurante. Tá? Aqui a gente tem se esse produto é descontinuado. Vamos supor, não vendo mais essa água mineral de 510, eu só vendo água mineral de 300. Então eu posso vir aqui, ó, clique em alterar, clico aqui em descontinuar. Na hora que eu der OK aqui, esse produto não vai mais estar disponível para venda, mesmo que ele esteja dizendo aqui que pode vender no frigobar ou no restaurante. Tá? Então, uma vez que ele está descontinuado, esse produto não vai ser mais visualizado por nenhum dos produtos da gente, nem aqui no próprio PDV, nem na comanda eletrônica, nem nos QR Codes do CTC Menu. Tá? Então, realmente ele é descontinuado, ele não aparece para venda em nenhuma situação. Tá? Eu vou tirar aqui. Aqui a gente define se esse produto é disponível para meia pensão e pensão completa, se ele é disponível no All Inclusive, tá? Se eu imprimo o pedido desse produto, isso aqui às vezes um pessoal liga, o pessoal pode dizer, não está imprimindo o pedido da água. Aí quando você vai ver aqui, ó, não está marcado para imprimir pedido, tá? Então aqui precisa estar marcado para imprimir o pedido, para na hora da venda eu imprimir esse pedido lá no ponto de produção ou no ponto de entrega, como o bar, o restaurante, alguma coisa desse tipo, tá? Uma outra coisa que a gente tem aqui no cadastro do produto é se ele usa balança. Então, por exemplo, vamos supor que o hotel, o restaurante trabalha com peso em alguma situação. Então, a gente é capaz de agregar uma balança ao sistema, tá? E aí, esse produto, a gente cria um produto, por exemplo, buffet a quilo, tá? E aí, aqui a gente vai marcar que ele usa balança. Então, você não vai conseguir digitar esse código do produto. Esse código do produto vai ser sempre automático, tá? Aliás, você não vai conseguir digitar quantidade para esse produto. Ele vai ser obrigatoriamente lido de uma balança. A gente integra com a balança e aí traz a quantidade e aí já faz o lançamento na conta, tá? Aqui, ó, se ele está disponível no CTC Menu, se esse produto eu posso vender no nosso CTC Menu, que é o nossa venda autoatendimento através de um QR Code, tá? O próprio cliente, o hóspede, faz o atendimento dele, tá? Então, esse produto vai estar disponível para o hóspede fazer o autoatendimento dele. Aqui embaixo a gente tem a parte da situação tributária, tá? Então, essa situação tributária é sempre importante ver com o contador qual é a situação tributária de cada produto que a gente vai cadastrando, tá? Aqui para o sistema, a gente tem essas situações aqui, INFS, esse I quer dizer que o produto é isento, o N é não tributado, o F é substituição tributária, o T é tributado e o S seria um item de serviço, como taxa de serviço ou em alguns clientes que usam lavanderia, lançando também por aqui pela comanda. Tá? No caso desse produto aqui, água mineral, ele, por padrão, ele é substituição tributária. Quando é substituição tributária, não tem a alíquota de ICMS, que ICMS é pago antecipadamente. E aqui é o cadastro do SEST, que todo produto de substituição tributária é obrigado a ter esse cadastro. Então, isso aí tem que ser visto com o seu contador. Tá? Aqui é o NCM do produto, que é o número comum do Mercosul. Também é o contador que tem que validar esse número aqui. Tá? Redução de base de cálculo, se algum produto tiver, é muito raro a gente trabalhar com esse tipo de produto. Tá? Outras informações que a gente tem aqui também para o cadastro do produto é a foto do produto e a descrição. Então, por exemplo, eu tenho lá um filé mignon ao molho de madeira, com batata frita, por exemplo. Então, eu posso tirar uma foto do produto e anexar essa foto a esse item aqui, tá? E aqui eu fazer a descrição, filé mignon alto, servido ao molho de madeira, acompanhado de batata frita, ou de pirê, de arroz piamontês, sei lá. Então, de acordo com
descrição do produto para você fazer aqui. Onde é que isso aqui vai aparecer? No autoatendimento, tá? Que é esse CTC menu aqui. Então, quando o cliente abrir lá o QR Code dele e escolher lá um prato filé mignon ao molho de madeira, por exemplo, vai aparecer lá a foto para ele daquele prato e aparecer a descrição do jeito que a gente escreveu aqui. Então, facilita na hora da venda para o cliente que vai fazer o autoatendimento, tá? Então, assim, basicamente, para cadastrar um produto, a gente precisa preencher todas essas informações. Ficou faltando aqui só essa parte aqui. Essa parte aqui do meio é a vinculação do meu produto de venda, que está no meu cardápio, com o produto do almoxarifado, para eu poder fazer baixa, tá? Então, o que, que eu estou dizendo aqui? Eu tenho um produto chamado água mineral sem gás, cujo código no meu cardápio é 1, tá? Toda vez que eu vender um produto desse, ele vai dar baixa em um produto também, lá no almoxarifado. Poderia ser uma ficha técnica também, no caso aqui é um produto. Então, eu vou dar baixa também de um produto. A quantidade que eu vou dar baixa é de 1 também. E o código do estoque é esse mesmo aqui, água mineral com gás. Por coincidência, o código é 1 também, mas necessariamente não precisava ser, porque este produto aqui é do meu insumo, é do meu cadastro do estoque, não do cardápio, tá? E aqui a unidade que eu vou baixar esse produto lá também, tá? Então, estou vendendo aqui a unidade e vou baixar aqui de uma unidade. Então, a gente está informando. Toda vez que o garçom ou alguém vender uma água mineral dessa daqui de 510, ele vai dar baixa nesse produto aqui no meu almoxarifado, tá bom? Então, finalizando, esse aqui é o forma de cadastramento de produtos, tá? O que a gente tem aqui é o cadastro de garçons, tá? Então, aqui eu posso vir fazer um cadastro do garçom. Então, aqui eu posso incluir um garçom, alterar, excluir, tá? E aqui eu vou passando meus garçons que eu tenho aqui, tá? Então, eu tenho um garçom aqui chamado recepção, que a gente normalmente cria esse garçom quando a gente vai, quando para fazer venda de frigobar, que é feito direto lá na recepção, quando é um hotel, tá? Então, a gente sempre tem um garçom chamado recepção. E aí, à medida que você for cadastrando os seus outros garçons, então todo mundo que puder fazer venda, ele vai ficando aqui na nossa tabela, tá? Uma coisa importante é o seguinte, essa senha aqui, ó, ela serve para quando a gente vende na comanda eletrônica, tá? Então, o garçom que vende na comanda eletrônica, se a empresa, se o hotel ou restaurante usar a comanda eletrônica, o cadastramento da senha dele é feito aqui, tá? Então, por exemplo, o garçom Paulo, se ele precisar alterar a senha dele, a gente vai ter que vir aqui, acha o nome dele, clique em alterar. Eu não consigo ver a senha dele, mas ele pode vir aqui e trocar a senha. Então, vou botar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Tá? Então, coloquei aqui 1, 2, 3, 4. Ok. Pronto, a partir de agora, a senha de Paulo é 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então, quando ele for usar a comanda eletrônica, ele vai entrar com o código dele 2, porque na comanda a gente não usa o nome, usa o código, e a senha que ele vai cadastrar, vai entrar lá é 1, 2, 3, 4 para ter acesso, tá? Outra coisa que a gente pode configurar aqui, que é da comanda eletrônica, são as observações, tá? Lá na comanda eletrônica, aqui no PDV, a observação a gente escreve, tá? Então, sem sal, sem gelo, com gelo e limão. Então, eu posso fazer qualquer observação escrita. Aqui que eu estou trabalhando no PDV, que eu tenho um teclado e tenho facilidade de escrita. Na comanda eletrônica é mais difícil a gente fazer, a gente escrever, tá? Então, lá a gente pode criar alguns cadastros de observações pré-definidas. Então, coisas que a gente muda no dia a dia nos pedidos, tá? Então, aqui um exemplo, eu tenho sal, açúcar, gelo, limão, pimenta, bem passado, mal passado, ao ponto. Então, eu posso cadastrar adoçante. Então, diversos itens aqui que eu não vou precisar digitar na comanda eletrônica quando a gente for fazer um pedido, tá? Na comanda eletrônica. Então, no vídeo da comanda eletrônica, a gente vê exatamente como é que é esse procedimento de fazer um pedido e colocar uma observação, ok? Mas qualquer coisa que a gente precisar cadastrar a mais nas observações para a comanda eletrônica, é cadastrado aqui nesse ponto aqui, né? O cadastro de observações, tá? Muito bem. Aqui a gente tem alguns atalhos, tá? Para facilitar o nosso trabalho do dia a dia.
E agora vamos ver como é que a gente faz a parte de venda de mercadoria, tá? Então, eu estou lá no caixa do meu restaurante, tá? Eu vou clicar aqui em vendas, tá? Então, essa é a tela de vendas. Aqui a gente está configurado. Isso aqui é a configuração, tá? Para pedir mesa. Então, se for um hotel que não trabalha com mesa, essa pergunta não aparece, vai aparecer só apartamento. Tá? Para ficar uma coisa mais genérica, eu cadastrei aqui que ele pode pedir mesa e apartamento, tá? Então, aqui do lado, ele vai mostrar todos os consumos que estão em aberto, tá? Então, tudo que tiver em aberto, ele vai abrir aqui do lado, tá? Então, vamos fazer um consumo. Por exemplo, vamos supor que o cliente do apartamento 120 chegou lá no restaurante e fez um pedido qualquer. Então, o caixa vai vir aqui, lançar. Quando ele não controla a mesa, ou quando para não faz diferença da mesa, e a gente sabe o apartamento do cliente, normalmente o pessoal usa mesa 120, apartamento 120, tá? Então, na hora que ou se ele estiver numa mesa específica, vamos supor que ele está na mesa 1 ou na mesa 5, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, mesa 5, apartamento. Ele sempre vai perguntar se eu vou abrir um novo cupom, porque eu não tenho cupom aberto para essa mesa, tá? E o apartamento 120, tá? Ele traz o nome do cliente aqui, ele traz o tipo de pensão, que ele é café da manhã, traz o localizador da reserva dele, traz até a placa do carro dele aqui, tá? E a data de saída, que é para o caixa ficar ligado aqui, para não deixar pendente nada para esse cliente aqui, se for o dia da saída dele, tá? Apesar de que o sistema não deixa, uma vez que abriu um consumo aqui no ponto de venda, o sistema não vai deixar ele lá na recepção sair sem pagar esse consumo. Porque na hora que ele tentar tirar um extrato desse cliente lá na recepção, o sistema vai alertar que ele tem um cupom pendente no ponto de venda restaurante, tá? Então é uma segurança que não tem como o cliente ir no restaurante, fazer um consumo, correr na recepção e não pagar aquele consumo que ele acabou de fazer, porque isso já fica sensibilizado na conta dele. Aqui a gente tem o vendedor, que vai ser o garçom. Vamos colocar aqui Paulo, por exemplo. O produto, eu posso escrever o nome do produto. Vamos supor que ele queira um Aperol. Então, começo a escrever aqui, ó, APE. O sistema já vem aqui no cadastro de produtos, já mostra tudo que tem APE. Eu posso vir com a seta para baixo, tá? E dar um Enter. Então, veja que o produto já veio para cá. Então, se eu dar um Enter aqui, ele vem para observações. Eu posso escrever uma observação, aquela observação que eu falei antes, com sal, sem limão, com pimenta, do jeito que eu quiser. Posso escrever uma observação qualquer. E aqui ele vai pedir a quantidade desse produto. Então, eu quero 2 Aperol, por exemplo. Então, aqui, ó, abaixo ele já vai montando aquela continha, tá? Ele abriu aqui, ó, a mesa 5, o número do cupom, e já vai mostrando aqui o que ele está consumindo. Vamos supor que ele queira consumir também um abadejo. Então, eu vou colocar aqui, ó, ABA. Então, ele já vem aqui, ó, já filtra. Eu vou na seta para baixo aqui, ó, no teclado, para não precisar usar o mouse. É uma coisa interessante, tá? Ele acabou de imprimir o pedido na cozinha, tá? Então, aliás, desculpe, na cozinha não, no bar, que foi o Aperol, tá? Então, eu estou fazendo o lançamento. Se eu passar assim, eu fiz o lançamento do Aperol. Depois de 5 segundos, se eu não finalizar essa, essa, essa venda, ele automaticamente já manda para a cozinha, tá? Ou para a impressora de pedido, né? Que pode ser da cozinha ou pode ser do bar. No caso aqui, a impressora do bar. A gente tem um tempo de segurança, tá? A gente dá 20 ou 30 segundos. Se a pessoa demorar, o caixa demorar muito para lançar, ele já dispara o pedido. Caso o caixa seja rápido, ele vai juntar todos os itens daquele pedido e faz uma solicitação só na cozinha ou no bar, tá? Então, como eu estou explicando aqui, foi lento, então ele terminou já saindo a impressão lá do Aperol. Então, vou escolher aqui o abadejo. Eu vou querer esse abadejo sem sal, por exemplo, tá? E a quantidade seria uma, tá? Então, pedi o abadejo. Eu vou pedir também uma água mineral. Aliás, já veio para cá a meu pedido aqui, abadejo molho de camarão, tá? Vou querer pedir mais uma água mineral. Então, como eu saí do pedido, eu tenho que voltar aqui. Eu clico em cima do pedido aqui, vou aqui no vendedor, vou escolher quem é o vendedor, porque pode ser um outro garçom atendendo aquela mesma mesa. Então, vamos supor que eu seja o garçom
lá, Rodrigo, por exemplo. Aí o produto, vamos supor que seja uma água com gás, duas águas sem gás. Ok. E aí ele vai montando, e aí, por exemplo, esse garçom aqui, ele vai ter direito à comissão do que ele lançou, nesse caso, dessa água com gás. Então, o sistema separa o comissionamento pelo garçom que vendeu o produto, não quem abriu o cupom, nem quem fechou essa conta. Tá? Então, sempre é direcionado para quem fez o lançamento, quem fez a venda, propriamente dita. Tá? Vamos lá. Então, aqui, ó, ele vai ficando as mesas abertas. Vamos supor que chegou lá alguém na mesa um que não é hóspede. Então, aqui, ó, aqui onde tem mesa, eu vou colocar um. Ele vai perguntar se quer abrir um cupom novo. Não vou botar apartamento, porque é um passante, digamos assim, ou seja, um cliente avulso, tá? O vendedor, Rodrigo, que atendeu ele, por exemplo, vamos supor que ele pediu uma água mineral, tá? Duas águas minerais e pediu um filé mignon à parmegiana. Veja que eu vou escrevendo aqui, ó, FI. Quando ele estou aqui no código no produto aqui, quando eu começo a escrever, ele já faz a pesquisa e já acha para a gente aqui. Filé mignon à parmegiana, tá? Eu quero 2 filés. Ok? Muito bem. Terminou aqui, isso já foi impresso na cozinha, já foi impresso no bar e a gente está aguardando essa produção, tá? Então, o, o caixa lançou, foi feita a impressão dos pedidos nos pontos de entrega ou de produção, e aí o garçom vai pegar esse pedido quando ele estiver pronto e entregar lá para o cliente que fez a solicitação, tá? Na hora que o cliente for sair, ou seja, eu vou pedir a conta dele, ele vai vir aqui, ó, e clicar na conta. Ah, eu quero a conta da mesa 5. Então ele vai vir aqui na mesa 5, clicou na mesa 5, vai aparecer aqui todos os itens daquela mesa, a gente vai clicar aqui em extrato, tá? Ou apertar a tecla F11. Tá vendo? A gente tenta evitar ao máximo usar o teclado, usar o mouse. Então, F11 aqui ele imprimiria o extrato, tá? Dessa conta. Então, se a gente clica aqui, ele imprimiu o extrato e a gente vai apresentar o extrato para o cliente. Então, esse extrato é apresentado para o cliente e, e o cliente, vamos supor que o cliente questionou assim, olha, aqui tem duas águas mineral, mas eu não tomei duas águas mineral, só tomei uma água mineral. Então, o caixa tem o poder de fazer um estorno nesse item. Então, ele vai vir aqui, clica na conta do cliente aqui, ela abre aqui na parte de baixo, ele vai aqui na água mineral e ele vai clicar aqui, ó, cancela item, tá? Ou apertar a tecla F8. Uma vez feito isso, ele traz o produto que está marcado aqui, né? Eu marquei primeiro água mineral sem gás, tem dois. Aí ele pergunta quantos eu quero estornar. Vou estornar um, por exemplo. E por que você quer estornar? Cliente recusou, por exemplo. Recusou, ok. Uma vez feito isso, é impresso um cupom de cancelamento lá no ponto de venda, só para a gente ter esse controle, tá? E a gente vê que a conta dele agora ó, só tem uma água mineral, não tem mais duas águas minerais, tá? Então, o cliente, eu imprimo o extrato dele novamente, ele confirmou, assina, é sempre interessante ele assinar. No caso desse caso aqui, que é um cliente e um hóspede, que ele vai assinar a conta para pagar depois, e aí eu posso vir aqui para a opção de fechar conta. Tá? Então, aqui em fechar conta, esse cliente vai pagar como? Aí o cliente não vai pagar lá na frente da recepção, no caixa do restaurante. Ele vai assinar para pagar depois. Então, a gente escolhe a opção faturado. Tá? Só um parênteses, na maioria dos hotéis, ele não tem caixa nos restaurantes. Tá? Então, sempre tudo é pago na recepção. Então, não vai aparecer essas formas de pagamento todas aqui, apenas faturado. Tá? Nos hotéis que tem um caixa no restaurante, ou seja, que recebe cliente avulso, e que faz o pagamento direto no restaurante, então ele vai abrir as opções aqui de pagamento, tá? De acordo com o contrato que ele tiver, com cartão de crédito, seja lá com o que for. Tá? Então, no caso aqui desse cliente, ele é faturado, porque ele vai assinar essa comanda, e assinou. Eu vou dar OK aqui, tá? Aí eu dou Enter, Enter, e ele abre a opção aqui de fechar a conta. Então, vou aqui em fechar. Pode ver que a mesa 5 ó, foi embora, tá? Se eu for aqui no Chains, tá?
e vier aqui no extrato e pedir aqui a mesa, o apartamento 120, que foi aquele que estava na mesa 5, tá? A gente tem essa primeira conta dele. E a segunda conta, é o que ele acabou de consumir aqui no restaurante, tá? Uma água com gás, 2 Aperol e um abadeja ao molho de camarão, tá? Então, aquela conta que ele assinou lá no ponto de venda já está aqui no front, né, no Xenios, para ele fazer o pagamento quando ele for fazer o checkout, tá? Vamos simular agora um outro pagamento de um cliente, aquele cliente que não é hóspede, tá? Então, ele não é hóspede, então ele entrou aqui, mesa 1, ele não é hóspede, tá vendo aqui que ele H9999, quer dizer que ele não é hóspede, mas ele quer pagar a conta dele. Então, vou ver aqui, ó, imprimo o extrato, mesma coisa, apresento para ele, ele vai lá e diz, não, eu vou pagar com Pix, um exemplo, tá? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, fecha a conta, tá? Nesse caso, a gente tem uma integração com o Pix através de uma empresa chamada Shipay, que é do Itaú, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, a forma de pagamento, o Shipay, tá? Que é uma integração que a gente tem direto com o Pix, então não precisa você validar o pagamento, se o cliente pagou, entrar no extrato, nada. O sistema todo automático, tá? Então, eu escolhi aqui a forma de pagamento, o Shipay. Eu escolhi Shipay aqui para pagar com Pix, mas eu poderia pagar com dinheiro, com cartão de crédito, né? E diversas outras formas de pagamento. Então, eu escolhi aqui a forma de pagamento Shipay, vou clicar aqui em fechar, e aí ele vai abrir uma opção aqui, ó, que eu posso ter diversas carteiras digitais. Além de Pix, a gente consegue integrar com PicPay, PagSeguro, AMI. Então, todas as carteiras digitais, a gente tem integração com ela também. No caso aqui, como é Pix, eu simplesmente vou clicar aqui em criar QR Code e ele me dá um QR Code dinâmico. Esse QR Code aqui, ó, ele está vinculado a esse valor, a conta do hotel ou do restaurante, tá? E o cliente não pode alterar nada nele. Então, eu vou pegar aqui o meu celular e vou simular aqui o pagamento desse Pix, tá? Então, apontei aqui meu celular, no total aqui ele já mostra para mim 149,60 e eu vou clicar em pagar a conta. Quando eu clico em pagar a conta, você vai ver que o sistema já vai detectar que esse pagamento foi feito, tá? Então, ó, detectou que o pagamento foi feito, ele emitiu a nota fiscal, tá? No caso aqui ele não emitiu porque a gente está com uma versão de teste, né? Mas ele emitiria a nota fiscal do cliente e encerrou a conta dele, tá? Então, assim, o Pix é bem seguro, né? Porque você não precisa validar nada, tá? O cliente pagou, a gente já sabe, já está na conta do hotel esse dinheiro, tá? Só simulando aqui para vocês, eu vou abrir uma outra mesa qualquer aqui, por exemplo, a mesa 2. Vou pegar um vendedor qualquer, vou pegar uma porção de mandioca frita, por exemplo, tá? E vou aqui, ó, fechar a conta. E vamos supor que esse cliente da conta 2, ele chegou no hotel, no restaurante, ninguém identificou ele como hóspede, abriu uma conta de um passante para ele normal, como conta 2. Na hora de fechar a conta, ele vai dizer, ah, eu estou no apartamento 120, eu queria assinar essa conta, tá? Só que eu não vinculei a conta dele ao apartamento na hora que eu abri, tá? Mas não tem problema. O que que eu vou fazer? Na hora que eu vou fechar a conta e que eu digo aqui que eu quero faturado, o sistema vai entender que eu não vinculei a conta ao apartamento e vai perguntar para qual apartamento eu quero faturar, tá? Então, mesmo que a gente não identifique o hóspede na entrada, na chegada dele e na hora da saída, ele disser que quer pagar assinando, né, para ir para a conta dele, nenhum problema. Você fecha o faturado normal e o sistema vai perguntar qual é o número do apartamento que eu vou faturar. Vou faturar por 120, ele traz o nome do hóspede aqui, as observações, ok, eu vou vir aqui e fechei a conta dele, está lá no 120. Ao contrário, também é verdade, tá? Então, vou abrir aqui uma mesa 3, vamos colocar apartamento 120, botar um vendedor, vou vender qualquer coisa aqui, vou pegar uma marula, por exemplo, uma dose de amarula, tá? E aí, na hora do pagamento, aí o cliente diz, ah, eu vou querer pagar, eu não quero assinar aqui, tá? Então, aqui, ó, se eu clico aqui na conta dele, mesmo eu vinculando aqui o, a mesa 3 ao apartamento 120, se na hora de fechar a conta eu indicar uma forma de pagamento que não seja faturado, o sistema vai fechar essa conta
e entrar esse dinheiro, esse crédito, esse cartão, esse Pix no caixa da pessoa que fez o fechamento da conta. Então, vamos supor, aí ele vai pagar com Elo Crédito. Tranquilo. Então, você vai vir aqui, ó, Elo Crédito, fechar a conta. Isso aqui é uma marula, né? Então, vou fechar aqui a conta. Então, mesma coisa aqui da nota, né? Que não está feito para emitir. Então, eu fechei aqui uma marula que, a princípio, eu tinha aberto aqui a mesa, no mesa 3 no apartamento 120. Tá? Se eu for lá no apartamento 120 e tirar o extrato dele novamente, você vai ver que não tem essa marula. Tá? Por quê? Porque ele já pagou essa marula lá no restaurante. Se eu tivesse fechado ele a faturar, então ele estaria aqui para o cliente pagar posteriormente na hora do check-out dele. A gente tem alguns relatórios aqui do sistema, tá? E a gente vai usar. Eu tenho um relatório de caixa, tá? Então aqui eu posso tirar o relatório de caixa, né? Então o meu caixa vai largar e eu posso vir aqui e escolher aqui o caixa, por exemplo, Gilvan, tá? E eu posso imprimir aqui na minha impressorinha pequena, que é a mesma impressora que ele imprimiu para o cupom fiscal, ou posso imprimir na impressora laser, tá? Se eu colocar aqui na impressora laser, ele primeiro coloca essa informação na tela, a gente pode visualizar antes. Então, essa aqui, ó, tudo que esse usuário Gilvan recebeu, tá? Então, ó, recebeu aqui o Shipay, que é o TIF, o Pix, né? Recebeu faturado, o crédito, faturado, Pix, dinheiro, faturado. Então, tudo que ele recebeu está aqui. Então, eu vou ter que prestar contas aqui, ó, de R$ 22 em dinheiro, R$ 40 em crédito, 207 foi faturado para o cliente pagar depois e 769 do Pix. Tá? Então, esse aqui é o relatório que o caixa usa no dia a dia dele para fazer a prestação de contas das vendas dele. Tá? O outro relatório que a gente tem aqui seria o relatório de vendas. Então, nesse relatório de vendas, voltar ao movimento de hoje, ele vai aparecer tudo que foi vendido nesse dia. Tá? Então, escolhi aqui do dia 6 ao dia 6, por exemplo. E aqui, ó, cada cupomzinho que a gente vendeu, ele está aqui, ó. Cupom 83, 86, 88, 90. Então, esse 83 aqui, ó, foi 162,70, foi uma água com gás, uma bandeja, uma taxa de serviço. Esse aqui é uma água com gás. E assim vai, tá? Então, cupom por cupom. Esse é um detalhe, um relatório bem detalhado, tá? Então, aqui, ó, aquele venda que eu fiz agora, uma água com gás, uma perol, uma bandeja molho de camarão, do apartamento 120, né? Tá vendo? Assim, R$ 113 aqui. Então ele mostra aqui venda por venda que foi feito, tá? E aqui ele faz um resumo dos produtos, tá? Então eu vendi 2 espumantes, vendi um abadejo, 10 água com gás, 10 água sem gás, e aí ele faz o detalhamento aqui de tudo que foi vendido aqui nesses cupons. Ele dá um resumo, tá? Se por acaso eu quiser ver só o resumo, eu tenho a opção aqui de marcar apenas o consolidado, tá? Então eu posso vir aqui e ele vai me dar só o resumo. E eu tenho a opção também aqui, ó, de exportar para Excel. Vamos supor, eu quero fazer algum trabalho em cima desse relatório aqui. Então, eu tenho a opção aqui de pegar esse relatório e exportar ele para Excel. Tá? Muito bem. Eu tenho outro relatório aqui chamado Estatística de Vendas. Então, aqui nessa Estatística de Vendas, é um relatório mais sintético do que aquele outro. Aquele outro é bem detalhado, sai cupom por cupom. Esse aqui não. Então, esse aqui, eu vou escolher aqui a data. Eu posso escolher um PDV, tá? Então, eu quero só do restaurante, como no outro também, eu posso escolher só o restaurante. Aí eu posso escolher só um vendedor, um grupo de produto, um produto, até apartamento mesmo, eu quero saber. Eu quero saber tudo que consumi no apartamento tal. Posso botar um intervalo de data maior e colocar um intervalo de apartamentos aqui, tá? E aí eu vou dar OK. Então, ele já sai um relatório, é, é um relatório mais sintético. Então, ele sai aqui os grupos de aperitivos, eu vendi R$ 56, que foram 2 mandioca, de pratos especiais. Então, a bandeja a Flax, foram 7 que eu vendi, 2 filé mignon e outra bandeja de camarão, tá? Bebidas sem álcool. Aí eu vendi água com gás, água sem gás, bebida com álcool, marula. Então, aqui, tudo que foi vendido durante aquele período da data que a gente colocou, no caso aqui botou de 6 a 6, ele vai sair aqui nesse relatório, tá? E outra coisa legal aqui é o seguinte, ó, ele mostra para a gente aqui quantos por cento esse grupo aqui e cada produto representou na minha venda total, tá? Então, por exemplo,
Ó, da minha venda total, nos 100% que eu vendi hoje, 29% foi essa bandeja La Plage, tá? 12% foi o filé mignon, 3% foi a marula, e aí vai. Então você consegue valorizar e quantificar a importância de cada produto no seu total de vendas. Claro que isso aqui é um dia só, não faz muita diferença, mas quando a gente analisa um mês inteiro, esses números aqui são bem interessantes, tá? Tem outros relatórios, né, que eu posso tirar relatório de caixa, de vendas, relatório de comissões, se eu precisar tirar um relatório de comissão de garçom, então eu posso vir aqui, boto o intervalo de data, e aí vai sair um relatório das comissões devidas para o garçom, quando o hotel, o restaurante paga a comissão, tá? Muito obrigado e até uma próxima